Opa pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Gabriel, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de São Paulo, e eu vou mostrar para vocês como se esboça um gráfico dessa função aqui, y igual a x elevado a 4 menos 2x ao quadrado, né, que se você simplificar esta função, vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2, certo? Bom, primeiramente, 5 minutos de exercício que a gente resolveu, vamos ver o que ocorre quando a gente coloca o x igual a zero, né, e qual imagem é gerada. Se a gente substituir aqui na função com x igual a zero, vai ficar zero ao quadrado vezes zero ao quadrado menos 2, que acaba ocasionando um y igual a zero. Portanto, perfeito, a gente sabe que no x igual a zero, nós vamos ter também um y igual a zero. Logo, nesse ponto em específico, é a origem do próprio sistema do plano cartesiano. Tá legal. A gente já sabe um dos zeros da função e vamos ver o que acontece também, né, se a gente colocar o x igual a raiz de 2. Por quê? Com o x igual a raiz de 2, a imagem também tem que ser zero, visto que a gente tem um menos 2 aqui e raiz de 2 ao quadrado vai acabar se transformando em um 2 menos 2 aqui, então vai acabar se tornando 2 vezes zero, como a gente consegue observar aqui. Acaba que se torna 2 vezes zero, tá? Tem um 4 aqui, tá errado, mas é um 2, certo? 2 vezes 2 menos 2 vai acabar aí se tornando um y igual a zero. Portanto, a gente já tem duas informações, ok? Que com x igual a zero, o y é zero, e com x igual a raiz de 2, o y também é zero. Nesse caso, a gente também sabe que x igual a menos raiz de 2 também vai ser zero, porque como o x só está elevado ao quadrado aqui, a função acaba se tornando a mesma, pois todo número negativo ao quadrado vira positivo. Portanto, temos três informações. X igual a menos raiz de 2 ou raiz de 2, a imagem é zero, e x igual a zero, a imagem também é zero. Portanto, vamos ver o que acontece entre esse intervalo do x igual a zero e do x igual a raiz de 2. Vamos pegar primeiro o ponto 1, né, que é um ponto aí básico, encaixa nessa função certinho. Com x igual a 1, nós vamos ter 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado menos 2, que vai ser 1 vezes 1 menos 2, o y vai ser menos 1. Portanto, a gente sabe que nesse meio tempo é uma função decrescente. Mas só para ter certeza, ver se não tem algum crescimento, alguma coisa, vamos fazer na metade do 1. Vamos fazer com x igual a meio. Com x igual a meio, consegue-se o resultado de y igual a menos 0,43, mostrando que a função entre 0 e 1 é uma função decrescente, sendo a mesma coisa para o x igual a menos meio. Tá? Então, teria-se mais ou menos essa função aqui até o momento. Esse gráfico a gente teria até o momento. Tá? X igual a 0, y igual a 0, x igual a raiz de 2 ou menos raiz de 2, y igual a 0, x igual a 1, y igual a menos 1. E nesse meio tempo aqui, por se tratar de uma função de segundo grau, temos curvas, né? Não é uma linha reta, certo? Tudo bem, mas e depois dessa raiz de 2 ou antes dessa menos raiz de 2 aqui no valor de x? O que acontece, né? É uma linha reta, ela vem para cá, ela tem concavidades, o que acontece? E nota-se inclusive que o ponto mínimo dessa função é o y igual a menos 1, tá? E as coordenadas seriam 1 menos 1, certo? Esse é o ponto mínimo, ou menos 1, tá? Temos dois pontos mínimos aqui. Bom, para ver depois do x igual a raiz de 2, a gente sabe que a raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Vamos ver o que acontece nesse intervalo de tempo aqui. A gente sabe que nesse momento ela está uma função crescente, certo? Vamos ver o que acontece nesse intervalo de tempo aqui, entre 1,4, que é mais ou menos a raiz de 2, até o 2, ou seja, no intervalo de 0,6. Vamos ver mais ou menos o que acontece nesse intervalo de mais ou menos 0,6. Vamos colocar o x igual a 2. A gente vê que encaixa, provavelmente encaixa bonitinho. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado menos 2, que vai ser um 4 vezes 4 menos 2. Logo, 4 vezes 2, que vai se tornar um y igual a 8. Portanto, é legal observar que do x igual a 1 para o x igual a 2,
o y ele vai ter crescido 9 casas, porque ele vai estar no menos 1 com x igual a 1 e no x igual a 2 ele vai estar em 8. Portanto, essa linha aqui, ó, vai ser uma crescida bem íngreme. Isso aqui geralmente é sinal de infinito. Então, a função aqui, com certeza, na verdade, vai estar crescendo até o infinito. A gente pode pegar um 3 aqui, o 3 vai dar outro número lá para frente, enfim, ou menos 3. E por se tratar de uma função espelho aqui, né, a gente observa também que aqui é a mesma coisa. O x vai sair aqui do menos 1 para o menos 2. No x igual a menos 2 também vai ter uma imagem igual a 8. Né? Nota-se aqui, se você substituir por menos 2, o y também vai ser igual a 8. Portanto, o gráfico dessa função ficaria assim, com o y tendendo ao infinito após x igual a 1. Tá? Basicamente, após o x igual a 1 ou menos 1, o y, a imagem do gráfico, tende ao infinito. Como a gente pode ver aqui, acontece a inclinação e a função torna-se crescente. Tá ok?